Paz do Senhor a todos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um, amém? Vamos estar orando, né? Vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor, para que nós possamos prestar um culto, né, de adoração ao nosso Deus, amém? Só Ele, né? Só Ele é digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós entramos na presença santa do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que nós pensamos, falamos, pelas nossas atitudes que não agradaram ao Senhor, que não tiveram de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre nós e purifica, Senhor, os nossos pecados, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, Senhor. Recebe o nosso louvor nessa noite. Nós viemos aqui com a única intenção, Senhor, de prestar um culto de adoração ao Senhor, de engrandecer o Teu nome, de louvar a Ti, Senhor Jesus. Que o Espírito do Senhor venha sobre as nossas vidas aqui. Que o Espírito do Senhor seja o condutor desse culto. Nós entregamos a direção desse culto ao Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor invada, Senhor, esse lugar. Que o Espírito do Senhor invada os lares que estão assistindo essa live, Senhor. Os lares que ainda irão assistir essa gravação, meu Pai. Que o Espírito do Senhor invada cada casa, Senhor. O reino do Senhor está aqui nesse lugar. Que o reino de Deus, que o reino do céu invada os lares nessa hora, Senhor. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, no poder do nome do Senhor Jesus, que vem invadir os lares agora. Seja repreendido todo principado, toda potestade que esteja nos lares que estão assistindo, Senhor, essa live agora. Nós damos uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora. Damos uma ordem para que saia dos lares agora, saia dos corações, saia das mentes, que só o Senhor possa entrar nesse lar agora, que só o Senhor possa entrar nos nossos corações nessa noite. Recebe, Senhor, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero chamar a equipe de louvor. Nós vamos estar louvando ao Senhor agora. E você que está em casa, né, entronize, né? O Salmo diz que Deus é entronizado em meus louvores. Então entronize agora o Senhor na sua casa. E nós entronizamos ao Senhor aqui na igreja e nos nossos corações. Amém? Vamos louvar.
Amém, né? Que o Senhor queime a palha nas nossas vidas, amém? Nós vamos recolher os nossos dízimos e oferta. Você que nos visita, não se sinta constrangido, né? É uma prática dos membros da igreja, salvo Deus tocar no seu coração. Mas não esqueça de oferecer a sua vida, né? Como oferta ao Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai de amor, por estar aqui, ó Pai, na Tua casa, por poder, ó Pai, participar do culto na Tua igreja, reunido com o nosso Simão, ter esse privilégio, Senhor, de estar reunido na Tua casa, de rever alguns irmãos, Senhor. Isso é um privilégio muito grande que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal, Senhor. Muito obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço pelos dízimos e oferta aqui colocados, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, continue dando sabedoria para aqueles que manuseiam, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que ainda não faz, por estar desempregado, que o Senhor esteja abrindo a janela do céu, Pai, derramando um emprego para cada um deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma este culto em Tuas mãos. Toma, Senhor, eu te peço que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, o que o Senhor deseja falar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e abrir suas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Você que está em casa também pode estar abrindo sua Bíblia aí. Se não tiver Bíblia, você vai prestar atenção à palavra, amém? A palavra de Deus diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém?
Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor lance luz sobre ela, derrama da tua graça, da tua misericórdia, para falar aos nossos corações nessa noite. Amém? E amém. Salmo 127 é um salmo inscrito, né? Segundo os relatos, é que ele foi escrito por Salomão, né? Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi. Ele foi considerado, né, quem já estudou a história do rei Salomão, o rei mais rico da sua época, o rei mais sábio, o rei mais poderoso. Ele expandiu o seu reinado muito, né? A gente até tem filme aí, né, do Indiana Jones, A Caça ao Tesouro, né, do rei Salomão. Então ele foi muito rico, muito próspero. Ele teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Foi um homem mais sábio, né, da sua época. E no livro de Eclesiastes, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai falando de tudo que ele possuiu, né? Ele fala que ele plantou vinhas, ele teve muitas coisas, teve tudo que um homem pensa em ter, ele teve, né? Ele diz que teve ouro, teve prata, ele teve carros e cavalos, ele experimentou todos os prazeres que a gente possa imaginar e toda a riqueza que o homem possa imaginar. E ele fala, né, em Eclesiastes, vai falando do 1 até o 4, ele fala que tudo é vaidade de vaidade e aflição de espírito, né? Tudo que a gente quer, né? Tudo que o homem busca, né, na maioria das vezes, é riqueza, né? A maioria dos homens corre atrás disso. E ele fala, olha, eu tive tudo isso. E eu entendi que é vaidade de vaidade. Até busquei a sabedoria, ele fala, né? Mas até isso me deu enfado, porque quando ele conseguia descobrir uma coisa, ele tinha que começar a buscar outra. O filósofo é assim, né? As pessoas são assim, né? Então nunca estão saciadas, né? Outro dia eu vi uma reportagem que no Globo Repórter, uns anos atrás, e a pessoa dizia, olha, eu gosto de conquistar. E essa mulher, ela falava assim, eu conquistei tudo, conquistei casa, conquistei empresas, conquistei tudo. Mas quando eu chego e conquisto aquilo que eu quero, me dá um vazio, porque agora eu quero conquistar outra coisa. Então é insaciável. E Salomão fala, olha, tudo isso é vaidade de vaidade e aflição de espírito. E ele escreve, né, o Salmo 127, o que é que ele quer que nós aprendamos nesse Salmo 127? E aqui ele vai falar de casa, né? Ele vai falar de segurança, né? Ele vai falar de casa, de moradia, né? Vai falar de segurança na cidade. Ele vai falar de alimento, né? de sustento, e vai falar de família, de filhos, né? E a gente vê tudo isso quando? Agora há pouco a gente viu isso, né? Os políticos vêm e eles prometem tudo isso, né? Um projeto Minha Casa Minha Dívida, né? Casa, né? Promete um monte de coisas. Mas tudo isso Salomão está dizendo que é vaidade de vaidade. E o que é que ele quer que nós aprendemos aqui? Que uma vida que ela é construída sem Deus, na verdade, é uma grande ilusão. Uma vida que é construída sem Deus é uma grande ilusão. É algo frágil e sem um propósito real. E Salomão, ele nos mostra que toda a estrutura que ele tinha, né, que é o que a maioria das pessoas buscam, riqueza, poder, prazer, sabedoria, não era suficiente sem a bênção de Deus, não era suficiente sem o favor do Senhor. Ele vai falar lá no capítulo 12 do próprio Eclesiastes, ele vai falando de tudo, olha, isso é vaidade, isso tudo aí é vaidade. E quando ele chega no capítulo 12, ele fala, lembra-te do teu Criador, lembra-te de Deus, tudo isso aí vai passar.
né? Ele vai falar lá que como o homem é frágil, né? Ele vai falando, olha, lembra, no capítulo 12, então ele vai falando justamente sobre isso. Lembra do teu Criador no dia das tuas mocidades, né? E ele vai falando da velhice até a morte ali no capítulo 12. Né? Então ele diz, olha, lembra-te. Então tudo isso, riqueza, poder, prazer, né? Poder é o que quem queria? Quem queria poder? Satanás. No céu, ele se rebela contra Deus porque ele queria o poder de Deus. Né? Isaías fala que ele queria colocar o seu trono acima do Altíssimo. E foi derrubado. No Éden, o homem queria o quê? Sabedoria. Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como o ser humano é, né? Satanás queria poder. O homem queria sabedoria. E a gente viu que deu. Todos os dois caíram, né? Então você pode correr atrás de tudo isso. É como se corresse atrás do vento. Tudo isso não é suficiente, né? Sem a bênção de Deus, sem o favor do Senhor. Tudo seria inútil, né? Vaidade de vaidade. Tudo será uma grande ilusão. É isso que ele está dizendo aqui no Salmo, né? 127. Portanto, desperte, né? Desperte enquanto é tempo, meu querido amado. Aprenda com Salomão a depender do Senhor em tudo. Olha o que ele diz aí. Se não for o Senhor, né, no versículo 1 aí, se o Senhor não edificar a casa, se não for o Senhor que edifica a casa, se não for Deus que construa a casa, né, se não for Ele, casa significa abrigo, né, proteção da nossa família. Se não for o Senhor, a proteção da sua casa, se não for o Senhor, proteção da sua vida, né, a casa também está dizendo que nós somos casa, né, onde o Espírito Santo habita. Se não for Deus que nos proteja, nós estamos perdidos. Se não for o Senhor que guarde, né, esse ano, né, nós temos experimentado o favor de Deus, amém ou não, irmãos? Né? O favor de Deus perseguiu a gente desde janeiro até o último dia desse ano. Ainda vai terminar essa semana. Mas nós temos experimentado a bênção e o favor de Deus na nossa vida, querido. Né? E esse salmo, ele me perseguiu o ano inteiro. Já faz tempo que eu cito ele, é um dos salmos que eu mais gosto. Mas, principalmente esse ano, como eu recitei esse salmo, né? Se não for o Senhor, né, tudo será uma grande ilusão. Se não for o Senhor, o que edifica a casa, querido, né, é Deus que constrói. Né? Edificar significa planejar, né, significa você planejar aquilo que você está fazendo, né? É o Senhor que constrói a nossa saúde, a nossa casa. Então, se não for o Senhor, não vai adiantar de nada. A gente tem visto aí, né? Quantas pessoas, né, morreram, né? Não adianta ter poder, isso, aquilo, outro, né? Essa pandemia, ela fez com que a gente voltasse novamente para a dependência só de Deus. Só de Deus, né? Dinheiro, medicina, até agora estão procurando uma vacina ainda para essa pandemia. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o favor do Senhor na nossa vida, né? Se não for o favor do Senhor, até aqui, esse ano, o favor do Senhor esteve conosco. E a minha oração para esse ano é que o Senhor continue com o favor dele sobre as nossas vidas, amém? Amém. Que o Senhor continue com o favor dele sobre a nossa casa, amém? Amém. Sobre a sua casa aí que está assistindo a live, né? Que o Senhor continue com o favor dele, com a bênção dele estendida sobre a sua casa também. Se não for o Senhor o edificador da casa, né? Ele diz aí, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que constroem, né? Deus é o engenheiro, queridos.
né? Ele é o grande arquiteto, ele é o engenheiro, né? O irmão Juarez é mestre de obra, ele daria uma casa como essa aqui, como a igreja, para um servente construir, irmão. Nós somos os serventes de Deus. Muitas vezes nós quebramos a cara, porque é nós que queremos construir as coisas. Nós pegamos um projeto, né? Nós pegamos uma coisa que a gente quer fazer na ambição, né, que ele está dizendo aqui, na ambição. Salomão falou, eu sei o que é isso, eu sei o que é ambicionar as coisas. Ele quebrou a cara, né? 700 dessas mulheres que ele se casou, a maioria não teve amor, era negócio, né? Salomão casava com uma princesa de um determinado reino, e ele ali se apoderava de muitas coisas, era tudo negócio, né? Por isso que ele fala o projeto, né? Você vai projetar alguma coisa, coloque Deus. Se o Senhor não for o edificador, se não for o Senhor que estiver ali, não adianta, porque eu, né? Eu sou servente de pedreiro, né? Um exemplo, né? Eu sou o servente e eu é que quero construir um edifício de 10 andares, sem passar pela mão do engenheiro, sem passar pela mão do arquiteto, sem passar pelas orientações do mestre de obra. Eu nem pedreiro sou, mas eu quero construir um edifício. Você vai morar no edifício desse, irmão? Lembra aquele do Rio de Janeiro lá, que caiu? Que caiu. 4 de abril? 4 de janeiro. Então nós estamos renovando a palavra hoje, né? Amém. E novamente, né? E ele foi o salmo desse ano na nossa vida, né? A bênção do Senhor esteve sobre a nossa casa, amém? A bênção do Senhor, o favor de Deus, né? Favor, querido, porque favor não pode se pagar, né? Graça é favor imerecido. Misericórdia, né? A gente pede, Senhor, misericórdia, Senhor, derrama da tua graça sobre nós, né? Que o favor de Deus esteja sobre nós esse ano de 2021 que virá, né? Então, se não for o Senhor que edifica a sua casa, a sua vida, não vai chegar em lugar nenhum. Mas nós temos visto que foi o Senhor que edificou a nossa casa esse ano, né? É Deus que constrói, amém, queridos? É Ele que dá abrigo para a gente. É Ele que dá proteção à nossa família, né? É Ele que constrói a nossa casa. É o Senhor que constrói, né, a nossa saúde, né? É Ele que guarda o nosso corpo, a nossa casa. Nós temos que fazer a nossa parte, amém? Muitos tentaram a Deus esse ano, né? Muitos tentam ainda a Deus. Nós fazemos a nossa parte. Se não for o Senhor, você depende do Senhor, irmãos, amém ou não? Você depende do Senhor na sua casa, você depende do Senhor na sua vida, você depende do Senhor para Ele cuidar do seu corpo físico, amém ou não? Você depende do Senhor para Ele cuidar da sua saúde. Mais do que nunca nesse ano a gente orou tanto, né? Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida de mim. Onde eu trabalho, quando alguém pega o coronavírus, a gente tem que fazer o teste para voltar a trabalhar, né? E quando eu fui fazer um teste no UPA, na UBS, né? E a enfermeira perguntou, mas você tem que relatar alguns sintomas aqui. Eu falei, desde o início da pandemia eu já tive todo tipo de sintoma. Já tive tudo, né? Mas graças a Deus o Senhor tem guardado as nossas vidas, amém? Dependemos do Senhor. O que é que nós aprendemos também com Salomão aqui, né? A segunda coisa aí que ele diz que se não for o Senhor, o guarda, o vigia, né? Quando ele diz aí no versículo 1 mesmo, ele fala, se não for o Senhor o edificador da casa, em vão trabalha os que edificam, né? Você pode fazer de tudo, né? Não vai dar certo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? Se não for o Senhor o guarda, se não for o Senhor o vigia, se não for o Senhor a sentinela,
O vigia, o guarda, a sentinela é aquele que não dorme. Eu e você dormimos, amém ou não? Eu e você dorme, né? Mas Deus nunca dorme, amém? Então Ele guarda você 24 horas por dia, amém? Né? Os anjos do Senhor acampam ao redor de nós, dos nossos familiares, amém? Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade, né? Isso é verdade. É Deus quem guarda você, meu querido. É Deus quem guarda a sua família. Ele guardou, né, esse ano inteiro, né? Vai guardar em 2021, amém? A minha e a sua oração tem que ser: Senhor, continua com teu favor sobre mim, sobre a minha família. Continua, Senhor, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Né? Eu já falei tanto esse versículo aqui, né? Eu trabalho na área da segurança e muitas vezes, às vezes os colegas falavam: nós neutralizamos isso, nós neutralizamos aquilo, né? Ia acontecer isso. E eu falo para eles assim: se não for o Senhor que guarde, os caras entram lá no Banco Central, lá não sei aonde, os caras arrombam isso, faz aquilo outro. Se não for, nós fazemos a nossa parte, mas se não for o Senhor que guarde, né, quem somos nós, né? Nós não somos nada. Então nossa dependência tem que estar no Senhor, amém? É Deus quem guarda, né? Essa frase aqui, né? Se não for o Senhor que guarda, né? Se não for o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele fala de segurança da cidade, que permite aos seus moradores viverem em paz. É outra promessa que a gente ouve muito nas eleições, né? Promessa de segurança, promessa de moradia, promessa de segurança, né? Nós vamos garantir a sua segurança. Quem garante a minha segurança é o Senhor, irmão, amém? É Deus. É Deus. Se a gente colocar o nosso coração no homem, nós estamos perdidos. Nós temos que votar, nós somos cidadãos mesmo, mas não é prefeito, não é governador, não é presidente, não são nada. Quem nos guarda é o Senhor. Lógico que a gente tem que estar com a gente sabe que um determinado candidato tem uma agenda que é contra a palavra de Deus, tem uma agenda que é lixo puro, e a gente vai votar ainda numa pessoa dessa. Então nós compactuamos com aquilo que ele prega, só porque ele dá um prato de lentilha, não é? Não, né? Agora, se o outro tem uma agenda que é de acordo com a palavra de Deus, você vota de acordo com a palavra de Deus, mas não que você concorde com tudo que ele fala, nem com tudo que ele faz, né? A nossa dependência está no Senhor. Se o Senhor não guardar Jardim Munira, se o Senhor não guardar Guarulhos, se o Senhor não guardar São Paulo, se o Senhor não guardar o Brasil, não é presidente, não é governador, não é ninguém, queridos. Só o Senhor, né? Que o Senhor derrame sobre nós, sobre o Brasil, o seu favor, de novo em 2021. A gente fica dependendo dessas pessoas, né? Colocando a nossa confiança neles, né? A nossa confiança tem que estar no Senhor, amém? Só nele tem que estar a nossa confiança. O homem é falho, amém? O homem é falho. E às vezes eu vejo gente aí, crentes, né? Brigando aí por partidos, né? Brigando por pessoas, por partidos. Eu não vejo ninguém brigando por Jesus. Eu não vejo crentes, né? A gente vê nas redes sociais aí, brigando com o outro, né? Em Facebook, por causa de partido, por causa de presidente, por causa de não sei quem. Mas eu não vejo ninguém brigando por Jesus, brigando para levar a palavra de Deus, brigando para falar a verdade, né? Ninguém abre a Bíblia e prega a verdade, tem medo, mas fica brigando, né? Colocando sua esperança no ser humano. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Eu já contei para os irmãos, né? Quando eu morava em Guaianazes, eu chegava 1h da manhã em casa. O que eu orava, eu nunca orei tanto na minha vida pedindo para o Senhor acampar os anjos ao redor de mim, né? Senhor, acampa teus anjos. Descia lá em Itaquera, não tinha o trem ainda para Guaianazes. Descia em Itaquera, ainda pegava uma perua. Quando descia lá na estação velha de Guaianazes, tinha que descer numa caminhada lá para dentro de Guaianazes. Já teve casos de eu ir passando uma esquina e 2 rapazes, eu acho que eles iam me assaltar naquele dia. Eles vinham na minha direção, quando eu olhei para eles, saíram correndo. Não sei o que eles viram. Não sei.
Já contei para os irmãos que uma vez eu chegando em casa, eu estava abrindo o portão que eu vi, né, um anjo aqui. Ó. Era uma pessoa muito grande, de branco, né? Não sei se eu via as asas, mas era uma presença muito gostosa. E essa presença, ela dizia assim, está entregue, está em casa. Aí depois até eu fiquei, Senhor, mas quem é? E Deus, o Espírito Santo falou assim, você não pede para mim todo dia vir um anjo na sua frente? E ele veio. Só que quando eu fui trabalhar mais perto, chegando 10 horas no centro de Guaianazes, nem orava mais. Está cedo. Agora eu confio em mim, não preciso mais de Deus. Deus, não vou te incomodar, não preciso incomodar o seu anjo. No centro de Guaianazes, pertinho da igreja lá, passei o Bradesco, 2 moleques, assalto, passa tudo. Só fiz isso assim, leva aí. Não tinha nada, tinha uns R$4 naquela, acho que ficou até com raiva de mim, né? Deve ter xingado. E passei mais nervoso na delegacia para fazer o BO do que com os bandidos. Né? No outro dia, encontrei atrás da igreja todos os documentos, mas o Senhor me deu uma lição. Ele falou, você quando chegava 1h da manhã, você dependia de mim. Né? Eu era a sua segurança. Eu era a sua sentinela e seu guardador. Mas agora você não precisa mais de mim, né? 10 horas da noite aí, ó, foi assaltado. Mas eu devolvi todos os teus documentos. Para você confiar em mim. Né? Não confie em você nem nos homens. Né? Então, se não for o Senhor, irmãos, nosso guardador, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor que guarde a cidade, né? A gente fica realmente, né? Esse ano foi um ano muito terrível, de muita turbulência, né? Um espírito de medo, um espírito de morte, né? Envolvendo todo o mundo, não foi só o Brasil, né? Veio de lá, veio vindo, né? Então todo mundo com medo, todo mundo tremendo, todo mundo isso, aquilo, outro. Com razão, muitas vezes, mas o Senhor, Ele sempre vinha, né? Eu lembro que uma das noites lá em casa, logo na pandemia, estava um clima muito pesado. Muita tensão. Sabe, aquele espírito de opressão. E eu falei, Alexandre, pega o violão. Vamos louvar. Vamos louvar. Quando começou a louvar, né? Não sei se vocês sentiram isso. Mas quando a gente começou a louvar, começamos a louvar ali, foi saindo, né? Estava todo mundo apreensivo. Estava todo mundo, aquela coisa pesada, aquele espírito de medo, né? Aquele espírito de medo, logo em março ali para abril. E foi saindo. Por isso que eu creio na palavra que diz que quando você louva, Deus é entronizado em meus louvores. Amém? Então, quando a coisa estiver ruim, irmãos, começa a louvar na sua casa. Coloca lá o celular, né? Coloca um louvor dentro da sua casa. Né? Comece a louvar, o bicho vai ter que sair, porque é o trono de Deus que é colocado ali no meio da sua sala. Né? Então, a gente começou a louvar e foi saindo, né? Se o Senhor não for edificador da casa, se o Senhor não for o guarda, é Deus que guarda a cidade, irmãos. A nossa vida está na mão dele, amém? A nossa vida está na mão dele, é Ele que faz o que quer com a gente. Né? Com o corpo, com a cidade, é Ele. É isso que Salomão está dizendo. Salomão falou, eu tinha isso, tinha aquilo, 1000 cavalos, 1000 cavaleiros, 1000 isso, aquilo, outro. Exército, isso, aquilo, outro. Tudo é vaidade. Sem Deus tudo é ilusão. Sem Deus tudo é ilusão. Você pode ter um exército na sua frente. Não vai adiantar nada se Deus não estiver no negócio. Se não for o Senhor, o nosso guardador, estamos fritos, meu querido. Amém? Em todas as áreas. Né? Eu falo isso da área da segurança, que eu vivi muitas situações que, se não fosse o Senhor, situações assim que às vezes você está ali e uma luzinha acendia na mente, né? Quando a situação estava complicada. Você do lado de fora, teve época que eu trabalhei do lado de fora, né, em determinado local, que tinha 4, 5 pessoas que entraram para fazer mesmo o mal e a gente via o mal. E ali Deus me avisou, eu entrei, né, acionamos a polícia na época. E eu falava, não, a equipe é boa equipe, se não fosse o Senhor que me alertasse, se não fosse o Espírito Santo, falou, sai daí. Se não fosse o Senhor, em vão vigia o sentinela. Né? Quantas pessoas aí têm perdido a vida? É o Senhor que guarda, querido. E Salomão também nos mostra aí que, no versículo 2, né?
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que é que ele está dizendo aí? Se não for o Senhor que nos dá o nosso sustento, você pode se arrebentar, né? Tem pessoas que, não, mas se eu não for, lógico que a gente tem que trabalhar, lógico que a gente tem que dar o máximo, mas isso não a pessoa fica doente, a pessoa de repente ela é mandada embora, né? E de repente fica lá, e aí? Né? Eu conheço pessoas que até morrem quando é demitida de um trabalho, porque a confiança está nele, não está no Senhor. Não está no Senhor que vai sustentar. Já falei também, né, para vocês irmãos, que eu tive um período de desemprego uma vez, e a Mary falou assim, as contas, vai cortar a conta de água e luz. E eu falei assim, já chegou dessa altura aqui? Aqui, né? Aqui. Eu falei, já chegou dessa altura? Ela falou, por quê? Quando chegar dessa altura aí, você me avisa para eu queimar. Você também é fogo. Você não liga para nada. Eu falei, calma, Deus já tinha me falado que não vai cortar nenhuma água, nenhuma luz. E eu vou sair agora, e Deus falou que ia me mandar o dinheiro do aluguel. Né? Eu já contei também essa história para os irmãos. E voltei com 2 aluguéis. O pessoal não cortou, porque não era culpa minha, né? Era a situação de desemprego, mas era uma confiança no Senhor. Era confiança no Senhor. Até falei para os irmãos a situação da água, né? Que Deus falou no culto de quarta-feira, vai para o culto de quarta-feira que eu vou usar alguém lá para pagar sua água e luz. 3 de luz, 3 de água, irmão. E eu fui, orei com os irmãos no culto de oração, quando deu 9 e pouco, que eu já estava indo embora, ninguém. E eu tinha falado para o Senhor, não vou falar com ninguém. Não era orgulho não, mas eu estava colocando o algodão feito Gideão. Senhor, não vou falar com ninguém. E quando deu 9h30, todo mundo foi embora, fiquei conversando com alguns irmãos na frente da igreja e aquilo na cabeça. Você não vai, ninguém vai, não vai ter dinheiro para pagar suas contas. Deus te deixou na mão, filho. E eu falei assim, quando eu fui saindo, eu falei, Senhor, amém, né? O Senhor é tão bom comigo, né? O Senhor tem suprido as minhas necessidades, né? Se o Senhor não quis usar, amém, né? Não blasfemei contra Deus, né? E quando eu saio da igreja, que já vou assim, vem uma voz, né? Vou. Aí eu olhei para trás, vem aqui. Aí quando eu fui, os irmãos falaram assim, traz amanhã todas as contas que você tiver de água e luz. Eu falei, 3 e 3, irmãos, traz que a gente vai pagar. Eu parecia aqueles desenhos animados, né, que sai pulando as latas na rua. Glória a Deus, glória a Deus. Deus testou a minha fé até o último, que eu já estava, Senhor, deixa. Amém, Senhor, obrigado. Já estava indo embora, né? Meio desanimado. E Deus falou, não falei, né? Confie em mim. Porque se o Senhor não for aquele que seja o seu provedor, né? Se não for o Senhor aquele que nos dá o nosso sustento, querido. É Ele, queridos, né? É eu que trabalho, é eu que levanto cedo, é eu que vou lá para o serviço, mas é o Senhor que me dá o meu sustento, amém? É Ele que nos guarda lá. Né? Uma vez a gente estava numa determinada empresa e teve um problema, e logo depois eu saí de férias, e aí o colega me ligou e falou, Ivo, vão mandar a gente embora. Ele desesperado, eu falei, fique em paz. Ele falou, mas por que os caras estão aqui, já falaram comigo, acho que quando você voltar de férias, vai você, vai toda a equipe. Aí eu falei, fique em paz, né? Porque eu falei de mim, né? Eu falei assim, eu não dependo do homem, né? Eu dependo de Deus. Né? A porta que Ele abriu, só Ele fecha. Né? Se chegou a hora da gente sair daí, ninguém segura, eu falei para ele. Ninguém. A gente vai sair. Mas se não chegou ainda a hora da gente sair, eles saem e a gente fica. Meses depois saiu as 2 pessoas que queriam que a gente saísse. Saíram os 2. E a gente está lá até hoje. De vez em quando ele lembra. Esse rapaz que trabalha comigo, ele fala, rapaz, falei, confia no Senhor. Se não for o Senhor, aquele que nos dá o sustento, né? Mas também quando fechar a porta a gente sai, né? Deus vai dar. Eu falei, é Deus que nos sustenta, né? Eu não dependo de homens, né? Confie no Senhor. Esse ano teve muito desemprego, né? Esse ano teve muito problema, mas eu creio, né, que nenhum irmão aqui da igreja passou necessidade, amém ou não?
Né? Pode ser até, o irmão Carlos ficou desempregado agora na pandemia, né? Mas Deus abriu uma porta para a irmã lá, ó. Olha o que Deus faz, né? Fecha aqui, mas abre ali. Ele é o nosso sustentador, amém ou não? Que o favor de Deus continue sobre as nossas vidas em 2021, irmãos. Né? Sobre a nossa casa, sobre a cidade, e o sustento dele vem, né? Às vezes a gente passa luta, né? A gente não vai ter a carne todo dia, mas ovo vai ter. Às vezes não tem ovo, mas tem a farinha, mas Deus não nos deixa a gente sem passando necessidade, não. Amém? Né? Não vai faltar trabalho, não vai faltar sustento. É Deus quem dá o pão nosso de cada dia, amém? É isso que Salomão está dizendo, né? Ele pode até ter uma fartura, como ele dizia, mas essa fartura sem Deus... Eu vi um testemunho uma vez de um pastor que ele falou que foi na casa de uma pessoa, uma pessoa muito rica, fazendeiro, e o fazendeiro colocou uma mesona daquela gigantesca lá, e ele, pastor nem gosta de comer, né? Já foi lá comendo. E ele disse que quando olhou para trás, o homem estava olhando ele comer. Aí ele falou, mas o senhor colocou uma mesa dessa, o senhor não vai comer? E ele falou, pastor, eu não posso comer. Não, como assim? Eu não posso comer. A minha comida é pastosa. Eu só tomo líquido. Ele falou, que adianta, né? Que adianta ter tanto dinheiro, se não for o Senhor, né? Não adianta você ter uma mesa farta e você não conseguir comer, né? A gente quer comer tudo ali, né? Só não come porque tem que se segurar também. Mas se não for o Senhor que nos der o nosso sustento, querido. Então tem gente que fica desesperada, tem gente que fica doente. Vou mandar embora, né? O trem da alegria está passando, olha o facão, olha não sei o quê. Descansa no Senhor, querido. Você que está em casa aí também, é Deus que sustenta. É Deus que sustenta a nossa vida. Né? Se você ficar desempregado, Deus vai abrir outra porta, né? Deus não vai deixar você desamparado. Ele dá, a oração do Pai Nosso diz isso, né? Que é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. É Ele, né? Porque é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá o emprego, é Ele. Né? E Ele é que nos sustenta quando nós confiamos de todo o coração nele, amém? Tem pessoas que nem vê, né? Tanto trabalhar, nem vê os filhos crescer. Eu já fui assim, né? A Daiane, com 15 anos de idade, eu recebi uma promoção para ir para o interior de Pernambuco. A ambição era tão grande, né? Fui trabalhar num interior chamado Águas Belas, deixei ela com 15 anos, Mary, não, acho que 15 dias ela tinha e ela, com 15 dias de nascida, eu tive que ir para o interior, 15 dias, e deixei a Mary operada, atrás de dinheiro, um ano lá voltei, não deu certo, né? Então às vezes a gente nem vê os filhos crescer. Quando eu cheguei em casa, eu ficava 15 dias lá, voltava no final de semana. Aí o Douglas estava na casa da minha irmã, ele pequenininho. Quando eu fui nele assim, ele saiu correndo. Eu falei, não, eu tenho que voltar. Ele não está nem reconhecendo mais o pai. Né? Então a gente deixa filho, deixa tudo e a gente não acompanha muitas vezes o crescimento dos filhos por causa de dinheiro, mas é o Senhor que sustenta, amém? É Deus que sustenta, né? Quarta coisa aqui que o Salomão nos ensina, né? No versículo 3 ao 5 aqui, ele diz aqui: eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Se não for o Senhor que nos dá os filhos, se não for o Senhor que nos deu a família, é em vão, querido. É Deus que deu os seus filhos, amém ou não? Então eles são herança do Senhor, são galardões. Então toda vez que o diabo vir semear dizendo que os seus filhos não valem nada, que seu filho vai ser isso, vai ser aquilo outro, lembra para ele que os filhos são herança do Senhor, galardão é presente. Então eles são do Senhor. O diabo sempre vem buzinando, não tem jeito, se não for o Senhor que nos deu Foi o Senhor que deu ou não? Foi o Senhor que deu. Os seus filhos, os nossos filhos. Então eles são do Senhor, amém? É Deus quem dá a família, é Deus que dá os filhos. Ele é galardão, ele é herança para nós cuidarmos.
Eu assisti uma entrevista essa semana que um ateu, ele ficava na rua, um jovem, né, todo de preto, cabeludo, e ele colocou assim: venha me explicar se Deus existe. E ele ficava sentado ali e as pessoas iam. E foi um rapaz, né? E o rapaz explicando para ele que Deus existe, e ele: mas isso aí não me convence. Isso aqui não me convence. Isso aqui tem que ser a ciência que tem que explicar. Aí ele falou assim: eu quero dizer para você que Deus existe. Aí ele falou: então prove. Ele falou: a prova está ali. Aí ele falou: como assim? Ele falou: minha filha de 16 anos. Aí ele: por quê? Ele falou: fiz todos os tratamentos que os médicos mandavam e minha mulher não engravidava. Fiz tudo o que os médicos mandavam e os médicos falaram que não tinha jeito, que a minha mulher não iria engravidar. E nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, entregamos a Deus. E minha mulher engravidou e hoje minha filha tem 16 anos. E quando a gente foi no médico lá que minha mulher engravidou, e o médico não era cristão, e ele falou assim: foi um milagre. Então Deus existe, né? Então, se não for o Senhor que nos dá os filhos, que nos dá a família, é em vão. Então, se a sua família é do Senhor, então tudo na vida depende do favor de Deus, amém, irmãos? Tudo na vida. Cristo nos salvou para que nós vivêssemos na dependência de Deus mesmo. Mas tem crente que não quer ser dependente de Deus. Se entendermos o que Deus fez por nós, né, em 2021 entregaremos, né, ou andaremos debaixo do favor de Deus, mais do que nunca. Mais do que nunca esse salmo tem que ser o nosso salmo para 2021. Dependemos do Senhor, né? Dependemos do Senhor no nosso trabalho, dependemos do Senhor na nossa família, dependemos do Senhor na segurança, dependemos do Senhor na nossa saúde, na nossa casa. Se não for o Senhor, estamos fritos. Amém? Dependa do Senhor, né? Coloque tudo na dependência do Senhor, porque se não for o Senhor, tudo será uma grande ilusão. Porque quando o homem chegar diante de Deus, ele vai dizer: puxa, Deus, eu fui um grande empresário, fui isso, um grande político, mas ele não dependeu do Senhor. Ele não dependeu do Senhor para entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Ele não dependeu do Senhor se entregando ao seu Filho por tudo o que ele fez na cruz por nós. Então será uma grande ilusão. Porque Deus vai dizer para ele: olha, aparta-te de mim, né? Mas se você entregar tudo na mão do Senhor, com certeza a sua história terá um grande final, né? E você vai viver debaixo do favor de Deus. Amém? Nós vamos estar orando agora, temos alguns pedidos. Nós vamos orar pelo irmão Raul, né? Irmão Raul, aquele que nós temos orado, né, com um tumor no cérebro. Ontem ele também mandou aí no grupo que tem os irmãos lá da Batista do Lavras, uns irmãos que têm ajudado muito o Raul, né? Alguns irmãos lá estão com coronavírus. Também o irmão Luiz, né, que esteve aqui com a gente, grandão, tem ajudado também muito o Raul. Ele também pediu oração pela nora e pelo filho que está com suspeita de coronavírus. Também oramos pela Rose, né, do pastor Júlio, né, até que saia o laudo definitivo, né. Ela está muito bem, né, os tumores têm sumido, né, praticamente curada. Eu creio que ela já está curada em nome de Jesus. Também continuamos orando pelo Jackson, até que ele entre por essa porta aqui, em nome de Jesus, que o favor de Deus continue sobre a vida, né, do Raul, da Rose, do Jackson, da Sônia e do William, né, está bem. Praticamente não vejo ela se queixando mais na coluna. Pela irmã Aparecida, a irmã do irmão Antônio, ainda continua internada, né? Ontem eu estava falando com ele, antes de ontem. Ele falou que ainda continua, né, no hospital, né? Tá ainda com estado não muito bom. Pela irmã Vânia, e mãe do Raul.
pela Simone, sobrinha da Mary, né, os problemas nos braços, pela recuperação cada dia mais da irmã Dorinha, do irmão Evanor. O irmão Evanor também pediu oração por João e Maria, que estão com coronavírus, e pela Dalva, que está com depressão. Oremos por eles também. Pelo Antônio Orneide, né, que eu falei para os irmãos que ele sofreu queimadura. Falei com a irmã dele hoje, ela falou que ele está bem melhor, né, está cada dia melhorando, né, estava entrando no estado de depressão também. Então, esteja orando pelo Antônio, né, por cada um desses daí. Pela Jane Aparecida, que a irmã Vani pediu também, né, perdeu um bebê e ainda está hospitalizada. Também pelo senhor Elias, ele mora em Pernambuco, ele é cunhado do Dielso, do meu cunhado, né? Ele está hospitalizado, em estado grave, com problema no intestino. Então nós vamos estar orando agora por esses pedidos aqui, e você também coloca seu pedido diante de Deus, você que está em casa também, coloca e pede aí o favor de Deus sobre a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pelo Edgar também, né? O Edgar, os irmãos mais antigos conhecem ele aí, nos ajudou muito, né? Quando a gente chegou aqui, ele vinha lá de Guaianazes para tocar com a gente aqui. Ele está com coronavírus, né? Então os irmãos estejam aí colocando o Edgar diante do Senhor, né? E sua família, né? A Dani, né? Os meninos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua presença santa aqui no nosso meio. Coloco, meu Deus, nas Tuas mãos essas pessoas, esses amados aqui, Senhor, te pedimos o teu favor sobre a vida deles, meu Pai, sobre o Raul, sobre os irmãos lá do Lavras, sobre o Luiz, né, seu filho e sua nora, sobre a Rose, do pastor Júlio, sobre o Jackson, a Sônia, o William, a Aparecida, irmã do irmão Antônio, pela irmã Vânia, pela Simone, Senhor, sobrinha da Mary, pela irmã Dorinha, pelo irmão Evanor, o João e a Maria que estão com coronavírus, pela Dalva, Senhor, que esse espírito da depressão seja repreendido em nome de Jesus, pela Viviane, suspeita de coronavírus, pela Júlia Beatriz, aquela criança de 4 anos, pelo Antônio Orneide, Senhor, seja sobre a vida dele, em nome de Jesus, sobre a Jane Aparecida, meu Deus, que está no hospital, perdeu o bebê, meu Deus, derrama do teu favor sobre a vida dela, Senhor, sobre o seu Elias, meu Deus, lá em Pernambuco, Senhor, não tem distância para o Senhor, que ele seja alcançado, Senhor, pelo teu favor, pela tua bênção, em nome de Jesus. Pai, coloco cada um desses diante do teu altar, e na tua presença, crendo, Senhor, que o Senhor já derramou sobre ele do teu favor, sobre a vida de cada um que está assistindo nessa noite, sobre os pedidos, meu Pai, dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, meu Pai, derrama sobre eles do teu favor, meu Pai. Meu Deus, que sejam colocados, meu Deus, tanto eu quanto eles, quanto os nossos familiares, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Todo-Poderoso. Nós declaramos, meu Pai, e cremos que eles irão declarar, aqueles que ainda não são do Senhor Jesus, vão declarar, meu Deus, que o Senhor é o seu Deus, em quem ele confia, sua torre forte, Senhor. E o Senhor tem uma promessa no Salmo 91, Senhor, no versículo 3, que diz que o Senhor repreenderá da vida deles, da nossa vida, dos nossos familiares, o laço do passarinheiro e toda a peste, Senhor, toda a peste do coronavírus seja repreendida sobre a vida deles agora, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, meu Pai. Coloca-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Coloca, meu Deus, cobre-nos com as tuas penas, Senhor. Seja quebrado o arco que voa no meio-dia, a mortandade na escuridão, Senhor. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 da nossa direita. Nós não seremos atingidos, nem nós, nem os nossos familiares, nem nenhum desses aqui, nem aqueles que estão assistindo, nem aqueles que ainda hão de assistir esse vídeo, meu Pai. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Todo-Poderoso nós descansamos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, dá uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Guarda-nos, livra, Senhor. Seja quebrado todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Batista, resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também com toda igreja que se reúne no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Entrega a sua vida
para o Senhor Jesus. Dependa dele, meu amigo, né, que a bênção do Senhor vai te acompanhar nesse ano de 2021. A minha oração é que você entregue a sua vida para Jesus e que o favor de Deus seja sobre você nesse ano que vem, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e uma boa semana.